Fala galera, Priscilene na área, meus filhos com frio, Jesus, Maria José, que frio amado é esse? Para mais uma correção de redação e hoje nós seguimos com a redação do Enem. Vamos corrigir uma redação de uma filha que tirou 680 e entender aí o porquê que ela tirou essa nota. Mas antes, meu amor, enquanto você curte, comenta e compartilha para ajudar o canal da Priscilene a crescer, vamos de vinheta? Roda, meu filho, roda a vinheta. Então, olha só, essa correção, gente, é de uma redação, né, do Enem 2022, sobre a valorização aí dos povos tradicionais. E aí, vamos corrigir a redação da filha. Deixa eu colocar aqui grande para vocês, acho que é melhor colocar uma outra tela, né, corrida, fica a redação maior e essa belezura que vos fala menor. Olha só. As notas delas foram a seguinte: ela tirou 140 na competência 1, que diz respeito aos aspectos de língua portuguesa, 180 na competência 2, que diz aí ao uso do repertório, as alusões, as informações de outras áreas do conhecimento, 120 na competência 3, que diz respeito à argumentação e a esse planejamento do texto, 120 na competência 4, que diz respeito aos elementos aí de coesão, né, a repetição de palavras, a estrutura e organização do texto, e 120 na competência 5, que diz respeito aí aos aspectos de língua portuguesa, a proposta de intervenção. Eu acho que eu vou colocar a tela toda, gente, que fica melhor para vocês observarem aí de casa, né? Então, vamos lá. Em uma frase escrita por Leonardo Boff, Cuide bem da Mãe Terra, fala-se, né, sobre os cuidados que devemos. Então, você não deve escrever em primeira pessoa, o ideal é você sempre escrever de maneira impessoal, que se deve, né, para evitar se colocar no texto. Ter com a natureza, afinal, é ela que nos oferece o que há de mais necessário para a sobrevivência. No Brasil, a relação da natureza com o ser humano é algo comentado diariamente, pois o homem quer invadir cada vez mais. O cada vez mais ele é considerado senso comum, né? Porque você não sabe cada vez mais quanto. Então, evite usar o cada vez mais na redação. E aí você pode me perguntar, Pri, o que eu uso então? Nada. Então, ó, quer invadir a natureza, tá? Para desfrutar de tudo que há nela. Em nosso país, temos, né, eu já falei aí do uso do nosso, comunidades e povos tradicionais que retiram da natureza apenas o suficiente para viver, como, por exemplo, os povos indígenas, que sofrem com a desvalorização em nossa sociedade. Esse cenário é fruto do preconceito com a cultura indígena e a grande busca do comércio por seus territórios. É fruto do preconceito e da grande busca, tá? Erros aí de paralelismo que precisa ter cuidado. Então, olha só, o que aconteceu aqui no seu texto? Você trouxe essa alusão do Leonardo Boff, mas você não trouxe realmente a questão do tema. Perceba que você ficou aí muitas linhas falando apenas da natureza, da questão de ser suficiente ou não para se manter. Então, você acabou dando uma tangenciada do tema. Por que você acabou dando essa tangenciada? Porque você não abordou exatamente o tema da redação. Então, não é sobre a natureza, não é sobre a sobrevivência, não é sobre o uso ou não. É sobre a valorização, ou melhor dizendo, a desvalorização desses povos. Então, é nessa perspectiva que você deveria ter escrito e organizado a sua redação. Tudo bem? Então, assim, ó, lembrem-se, gente, na redação do Enem, você não deve se colocar em primeira pessoa, você deve escrever sempre de maneira impessoal. Então, não use o nós na redação. Com isso, o preconceito com a cultura indígena é um grande desafio encontrado para buscar a sua valorização. Então, cuida, né? Ó, o tema era para falar sobre as comunidades e povos tradicionais. Os indígenas não são apenas, né? Não são apenas eles. Então, há outros povos que vão além dos indígenas, tá? Os povos indígenas são atacados diariamente pela sociedade. Olha lá, pois, então você já usou um pois aqui em cima. Cuidado para não repetir. Você perde ponto aí na competência 4.
pois não respeitam suas ideologias e tradições, ó, pela sociedade que não respeita. Então, cuidado aí para não generalizar e cuidado também com a concordância, tá? Tem que ter atenção aí nesse aspecto. Em um documentário realizado pela Rede Globo, mostra, né? Um documentário realizado pela Rede Globo mostra. Quem que mostra o documentário? Então, não separa o sujeito do verbo com vírgula. A realidade dos povos indígenas, que buscam mostrar para a sociedade que suas ideias de respeito e cuidado com a natureza, que é como uma mãe para eles, é um bem necessário para todos. Na novela Totalmente Demais, um dos personagens sofria preconceito por conta da sua sexualidade. O mesmo acontece com os povos indígenas, que sofrem pela cultura e tradições que seguem. Então, olha lá, evita usar o por conta e usa aí o devido a, tá? E aí, o que acontece? Você acabou não argumentando. O que significa? Você não trouxe a sua voz no texto. Você não desenvolveu aí a sua voz, você apenas fez um texto expositivo, no sentido de trazer alusões e não a argumentação. É como se você pegasse em cada ponto, né, cada aspecto, aí você pegasse uma informação para trazer para a redação. Mas lembre-se de que não é isso que a banca quer. A banca não quer que você traga apenas as outras vozes para o texto, ela quer saber a sua opinião, a sua argumentação. Então, é bem importante que você tenha esse cuidado. Então, veja bem, você falou aí, né, que o preconceito é um desafio, e aí você trouxe um documentário que você não diz o nome do documentário, você não diz onde que ele foi gravado, você não diz se ele é de acordo com a realidade brasileira, se ele é ficção, o que está por trás desse documentário. E depois você trouxe uma novela que fala, né, da sexualidade, então não é uma alusão totalmente relacionada aí com o tema, porque não é sobre sexualidade que nós queremos saber, é sobre essa desvalorização da cultura e dos povos tradicionais. E aí você deu uma forçadinha aqui falando que é o mesmo que acontece. Tá, mas isso causa o quê? Qual é o problema disso? Quais são as consequências disso? Então veja bem, aqui você teve muita repetição de palavras, você não aprofundou sua argumentação e você teve muitos erros de vírgula, de concordância, de acentuação. E aí por isso que você tirou essas notas aí na competência. Seguindo, vale destacar que grande busca do comércio pelos territórios das comunidades e povos tradicionais está se tornando comum no país hoje. Como assim? A grande busca do comércio pelos territórios. Então, o comércio busca os territórios? Que tipo de comércio? Tá? E lembre-se, né? Olha só, parece uma besteirinha aí você não colocar o acento, né? Você escrever paz. Ah, Pri, só esqueci o acento. Não, gente, isso aqui é erro grave de acentuação, tá? Paz e país tem muita diferença, então você vai perder ponto aí na competência 1 por esses deslizes. Como na novela Pantanal, que mostrava as belezas naturais do Pantanal, onde as personagens cuidavam da floresta sem retirar tudo dela. Hoje, em nossa realidade, são as comunidades e povos tradicionais que fazem esse trabalho, mas são os grandes comerciantes e fazendeiros que atacam os povos em busca de terras para desmatar e ampliar suas fazendas, desvalorizando e desrespeitando a natureza e os povos tradicionais. Então, olha só. Aqui, mais uma vez, você tem um breve, né, tangenciamento do texto. Por que tangenciamento? Porque você está falando dessa questão do comércio, mas você deveria ter falado da sustentabilidade. E aí você poderia ter falado de um assunto muito sério e de um assunto que nós abordamos muito, que é sobre o garimpo, sobre essa necessidade, né, de extração de bens da natureza. E aí, o foco não seria na natureza em si, porque, querendo ou não, nesse parágrafo, você acabou dando uma ênfase um pouquinho maior para a natureza. E o foco não é da natureza, o foco é essa valorização, ou melhor dizendo, essa desvalorização dos povos tradicionais. Então aqui, ó, ao invés de você trazer a novela Pantanal, você deveria ter trazido aí essa questão do garimpo, você poderia até ter mencionado essa questão dos incêndios, né, que acontecem no Pantanal, esses incêndios
que acabam destruindo o habitat desses povos. E lembre-se, né, que você não deveria falar apenas dos indígenas, né? Os povos tradicionais, eles não são apenas os indígenas. Inclusive, tinha aí nos textos de apoio informações sobre esses povos tradicionais, e era sobre isso que você deveria ter abordado, tudo bem? Abordagem superficial, deslizes aí de língua portuguesa, palavras repetidas, né? Eu nem assinalei aqui, mas se você fizer uma leitura, atenta do seu texto, você vai perceber que há muitas palavras repetidas na sua redação. Então, o que eu sugiro? Antes de passar essa redação na versão definitiva, eu sugiro aí que você faça uma leitura atenta do seu texto, né? Para justamente evitar essas repetições exacerbadas. Portanto, a valorização dos povos só será possível quando o Estado e o governo realizarem erros de concordância. Então, escolhe. Estado e governo são a mesma coisa, então escolha. Maiores medidas de proteção nos territórios das comunidades e povos tradicionais, trazendo maior segurança para a população local e fazendo erro de paralelismo com que a sociedade respeite as diversas culturas em nosso país, valorizando todas as comunidades e suas tradições. Olha lá, quem vai fazer? O Estado. O que ele vai fazer? Realizar medidas de proteção. Como ele vai fazer? Qual o efeito disso? E o detalhamento, tá? Então, lembre-se, traga os 5 elementos, pinte ali, né? Enquanto você está treinando a redação aí, pinte o agente, a ação, o modo meio, o efeito e detalhamento. Faça esse controle para evitar, né, essa repetição e essa falta de informação no seu texto. Por quê? Porque você só vai tirar a nota máxima na competência 5, você só vai tirar 200 pontos aqui se você trouxer os 5 elementos, que são o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. E aí, se você não sabe disso, dá uma maratonada aqui no canal, porque aqui tem várias redações que tiraram a nota máxima nessa competência, e é só você ver aí como que o coleguinha fez, e aí você repete isso na sua produção, tudo bem? Cuidado com os deslizes de língua portuguesa, cuidado com a repetição de palavras, não escreva sua redação em primeira pessoa, não coloque nosso, meu, seu, né? Não se dirija ao leitor no texto, e aí, muita atenção para aprofundar essa argumentação, beleza? No mais, vamos lá escrever redação. Bora, minha filha!